Fala aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar início a um novo assunto dentro da fisicoquímica. Esse é um assunto extremamente importante para a gente entender várias das reações que a gente observa no nosso dia a dia e também alguns fenômenos. Esse é o assunto de equilíbrio químico. E isso está relacionado com essa imagem aqui. Talvez você já tenha visto em algumas casas, principalmente antigamente era muito comum ter nas casas o que a gente chamava de galinho do tempo. Por quê? Era um pequeno objeto que, conforme a cor dele, eu conseguia saber aí se tinha uma previsão de chuva. Tá? Então vamos entender um pouquinho o conceito inicial de equilíbrio químico para depois entender como que funciona esse galinho do tempo. Vamos lá então. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de reversibilidade de reações. O que significa falar de uma reação reversível? Bom, as reações reversíveis são as reações que ocorrem nos dois sentidos. Como assim dois sentidos? Vamos lembrar que a nossa reação tem reagentes e produtos. Quando uma reação é reversível, acontece o quê? Acontece a formação de produtos a partir dos meus reagentes, mas também vai acontecer formação de reagentes a partir dos meus produtos. Então, eu tenho uma reação que vai aí para os dois sentidos, tanto de reagente para produto, quanto de produto para reagente. Só que nem toda reação que a gente tem é reversível, tá? Como que a gente sabe se uma reação é reversível ou não? Bom, principalmente reações com soluções e gases são reversíveis, mas cuidado, não é toda reação, tá? E além disso, para uma reação ser reversível, depende muito das condições dessa reação. Então, dependendo das condições de pressão, temperatura, eu consigo ter aí condições para que ela seja reversível. E como que a gente representa? Bom, as reações reversíveis são representadas por essa seta aqui. Perceba que é como se fosse a junção de duas setas. Uma seta que sai de reagente e vai para produto, nessa parte aqui de cima, e aqui embaixo a seta que sai dos produtos e vai para os reagentes, ok? Vamos ver aqui dois exemplos. Então, primeiro eu tenho aqui a reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio, formando amônia. Perceba que aqui essa seta indica que essa reação é reversível. Então, eu saio desses dois gases para formar amônia, mas também eu posso sair da amônia para formar esses dois gases, ok? E aqui um outro exemplo de uma reação dita irreversível. Aqui nós temos a combustão do etanol. Então, aqui a gente tem etanol com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Perceba que eu não consigo sair daqui desses dois para formar esses dois, pelo menos não em condições tão simples assim, tá certo? Então, dois exemplos aí de reações, uma reversível e uma irreversível. A gente precisa entender bem esse conceito de reversibilidade para agora a gente entender o bendito equilíbrio químico. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte, vamos imaginar uma reação genérica dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui, ó, bolinha verde seria o meu reagente, bolinha vermelha, o meu produto. Se a gente sai de verde e vai para vermelho, a gente tem aqui a reação dita direta, tá? É o sentido tradicional que a gente está acostumado. E para essa reação, a gente tem uma velocidade, a velocidade da reação direta. Agora, se eu saio de vermelho e vou para verde, a gente tem o que a gente chama de reação inversa. E para esse caso, a gente também tem uma velocidade, dita velocidade da reação inversa. Num primeiro instante, a gente tem o seguinte, imagina que a gente tem aqui um frasco e nós temos, nesse instante inicial que eu vou chamar de T0, nós temos apenas os reagentes, apenas bolinhas verdes. Vamos lembrar também que a velocidade de uma reação é proporcional à concentração dos produtos e também dos reagentes. Nesse caso aqui, como a gente tem apenas reagentes, eu vou ter aqui apenas a velocidade direta acontecendo, não vou ter a inversa, já que não tem como eu sair de vermelho para formar verde, porque eu não tenho nenhum vermelho aqui. Nesse caso, como eu tenho muito verde, então eu tenho uma velocidade direta muito grande nesse começo. Então, aqui a gente pode falar que eu começo com a minha velocidade direta
máxima, já que eu tenho a maior quantidade possível de verdes, mas eu tenho a velocidade inversa nula. Por quê? Eu não tenho nenhum vermelho. Após um certo tempo, o que a gente vai observar? Aos poucos, verde vai se transformando em vermelho. Nesse caso, eu vou ter passado aí um certo instante de tempo, e vou chegar num instante que eu vou chamar aqui de instante T de equilíbrio. O que vai significar esse T de equilíbrio aqui? Nesse caso, a gente tem tanto verde quanto vermelho. Perceba que a quantidade não precisa ser necessariamente igual de verde e vermelho. Mas agora eu tenho verde que forma vermelho, então eu tenho uma velocidade direta, e eu tenho vermelho que forma verde, eu tenho uma velocidade inversa. No instante em que as velocidades se igualarem, elas não vão mais se alterar, ok? A não ser que haja uma modificação externa, ok? Elas tendem a ficarem iguais pelo resto do tempo. Então, se passa mais um outro tempo, após esse instante que eu chamei aqui de T e Q, a gente aqui continua novamente com as mesmas velocidades. Velocidade direta igual a velocidade inversa. Perceba que a concentração de cada uma aqui não mudou. Então, é a mesma quantidade aqui de bolinhas nos 3 casos, só que aqui no primeiro a gente tem apenas verde. Aqui a gente já vai ter, ó, verdes, uma grande quantidade, e mais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vermelhas. Mesmo que haja transformação de vermelho em verde ou vice-versa, depois desse tempo, eu ainda continuo com as 8 bolinhas vermelhas, tá? Pode ser que sejam de outros reagentes que formaram produtos, mas eu posso garantir também que produtos formaram reagentes. Então, perceba que aqui ainda continua com as mesmas velocidades. Velocidade direta igual a velocidade inversa. Isso daqui é um primeiro esquema para a gente entender. Como assim isso daqui vai acontecer numa reação? Bom, se a gente imaginar isso daqui similar a um estacionamento de um shopping num dia muito movimentado. Na hora que o estacionamento abre, logo nas primeiras horas do dia, nós temos aí todas as vagas disponíveis desse estacionamento. Só que conforme vai passando o tempo, vão chegando pessoas nesse shopping, então elas vão estacionando nessas vagas. Então imagina aqui que as bolinhas vermelhas são vagas estacionadas. O que acontece? Depois de um certo tempo, parece que a quantidade de carros no shopping, né, a hora, digamos assim, que satura o estacionamento, parece que o estacionamento está sempre cheio. Só que, na verdade, não são as mesmas pessoas. Por quê? Para cada pessoa que sai desse estacionamento, uma nova pessoa chega para estacionar o seu carro naquela vaga. E assim, o estacionamento fica aparentemente sempre cheio, mas não com os mesmos carros, tá? É a mesma ideia do que a gente tem aqui em um equilíbrio químico. Vamos agora entender um pouquinho melhor as características desse equilíbrio. Então vamos lá. Bom, quando as velocidades direta e inversa se igualarem e forem diferentes de zero, então tá aqui, ó, VD igual a VI e diferente de zero, a gente vai falar que o sistema atingiu o equilíbrio, tá? Então, antes de se igualarem, nós não temos esse equilíbrio. A partir do momento que elas se igualarem, atingimos o equilíbrio. E como que a gente observa isso? Bom, a nível macroscópico, nenhuma nova mudança visual é observada no nosso sistema. Então, eu observo o sistema, depois do equilíbrio dele, parece que não está acontecendo mais nada, tá? Isso a nível macroscópico. Mas, a nível microscópico, a reação continua ocorrendo, só que ela ocorre nos dois sentidos. Por isso que eu não observo nenhuma mudança visual, ok? Assim, a gente pode afirmar, como a reação continua ocorrendo, que o equilíbrio químico é dinâmico. Isso é muito importante, tá? Porque não é que a reação para de acontecer, mas na verdade, tudo que é formado de reagente de produto a partir de reagente, eu tenho uma mesma quantidade, né, uma mesma taxa de reação que é formada de reagente a partir de produto. Então, como eu tenho essa mesma taxa de transformação, né, as velocidades são iguais, eu não acabo observando nada.
E aí, justamente como a reação ocorre ainda, nós temos o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá? Essa informação aqui é muito válida porque os exercícios trazem muito essa questão de frisar que é um equilíbrio dinâmico, ok? Pelo fato da reação continuar ocorrendo. Bom, então vamos para as características do nosso equilíbrio químico. Primeira coisa, quando é atingido o equilíbrio químico, as concentrações, lembra aqui que esses colchetes aqui representam concentrações molares, né? As concentrações dos reagentes e dos produtos permanecem constantes. Isso significa que a concentração não muda, mas não necessariamente elas vão ser iguais. Então, eu não preciso igualar reagente e produto nas concentrações. Pode ser igual, pode ser diferente, depende aí da proporção que eu tenho para cada reação. A questão é, elas vão ficar constantes e as velocidades que vão ser iguais. Um equilíbrio só é estabelecido quando eu tenho um sistema fechado. Por quê? Eu garanto que eu não vou ter troca de matéria do meio ali interno para o meio externo, tá? Além disso, a temperatura do sistema vai ser fundamental para que eu possa definir, né, para que eu possa atingir esse equilíbrio, tá? Então, para cada temperatura, a gente vai ter uma condição de equilíbrio diferente. E o nosso equilíbrio químico pode ser obtido de diversas maneiras, começando só de reagentes, ou começando só de produtos, ou tendo reagentes e tendo produtos, tá? Então, qualquer uma dessas condições é favorável para que um sistema atinja o equilíbrio. E, obviamente, tem sentido aqui falar de equilíbrio apenas para reações reversíveis, tá? Já que a gente vai ter aí justamente essa reação nos dois sentidos. Agora, quando a gente vai fazer uma análise gráfica, e aí temos alguns detalhes importantes aqui. Então, primeiro, a nossa análise gráfica pode ser a análise da velocidade pelo tempo. Perceba que aqui em vermelho nós temos uma alta velocidade no começo e que vai diminuindo, tá? Até ficar aqui num certo valor que depois não se altera. Nesse caso, a velocidade que é muito grande no começo e depois vai diminuindo é a velocidade da reação direta. Por quê? Se a gente imagina que no começo eu tenho apenas reagentes, eu tenho muito reagente, justamente, lembra que é proporcional. Muito reagente, eu tenho muita transformação de reagente em produto. Só que aí, conforme eu vou diminuindo o tanto de reagentes que eu tenho, essa velocidade tende a diminuir. Em compensação, aqui em azul, a gente começa com uma velocidade baixa e que tende a aumentar até atingir um certo valor. Nesse caso, a gente tem aqui a velocidade da reação inversa. Por quê? Lembra que a reação inversa parte dos produtos e vai para os reagentes. Então, eu começo aqui com pouco produto, e aí, conforme eu vou formando mais produtos por conta da reação direta, eu tenho uma maior quantidade de produtos, essa reação inversa começa a acontecer numa maior velocidade, até atingir um certo valor. Aqui, nessa condição em que velocidade da reação direta e velocidade da reação inversa se igualam, né, ou seja, VD igual a VI, nós temos o que a gente chama de equilíbrio químico. E justamente a partir do momento em que elas se igualam, então, ó, esse instante aqui é o instante T de equilíbrio. Por quê? Foi justamente nesse momento em que o equilíbrio foi atingido, tá? Então, tem exercício que traz gráficos do tipo e pedem que vocês falem em que momento o equilíbrio foi atingido. É só você ver em que tempo que acontece essa igualdade entre essas duas velocidades aqui. Perceba que não é imediato, eu tenho um tempo, né? Desde o meu tempo inicial até aqui, esse é o tempo gasto para atingir o equilíbrio, tá certo? E aí, igualou, depois que igualou, não tem mais a mudança aqui da velocidade. A velocidade se iguala e é um valor diferente de zero. Isso é um gráfico de velocidade por tempo, tá? No caso de equilíbrio químico. Também pode aparecer um gráfico de concentração por tempo. Então, trouxe aqui um gráfico para a gente analisar. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? Cada curva vai representar uma substância. Perceba que
Essa daqui em vermelho, eu tenho uma diminuição da concentração ao longo do tempo. Então, conforme passa o tempo aqui, eu percebo que a concentração diminui. Lembra que para a concentração diminuir é porque eu estou consumindo alguma coisa. Na nossa reação tradicional, a gente consome reagentes. Então, eu tenho aqui o meu reagente A que está sendo consumido. A curva em azul também é uma curva em que eu diminuo a concentração. Então, eu estou consumindo um reagente B. Já a curva em verde está tendo, né, um valor aumentado conforme passa o tempo. E se eu estou aumentando a concentração, eu estou formando mais essa substância. Então, aqui nós temos um produto C, tá certo? O que acontece? Se eu analiso justamente esse gráfico, eu percebo que, por mais que as concentrações variem conforme passa o tempo, vai chegar um momento em que elas ficam constantes, não iguais, mas constantes. Se eu analiso aqui, ó, nesse tempo de 6.000 segundos, acontece o que, ó? Ficou constante, né? Ficou uma reta nesse valor aqui de 0,4 para B, né? Mol por litro. Aqui 0,6 para C e aqui no caso 0,7, né? O valor intermediário entre esses dois aqui, que é para A. Esse tempo de 6.000 é o tempo de equilíbrio. Então, no caso, para essa reação, eu precisei de 6.000 segundos para atingir o equilíbrio. Tem reações em que o equilíbrio é atingido mais rápido, mais lento, enfim, depende muito da reação. Uma outra coisa interessante é que, a partir desse gráfico, a gente consegue montar a nossa equação química. Por quê? A equação química vai ser proporcional ao gráfico e vice-versa. Como que a gente consegue determinar aqui? Bom, a gente já sabe o que é reagente e o que é produto. Agora vamos analisar. Ó, eu começo aqui tanto em A quanto em B, eu começo com a concentração de 1 mol por litro. Para A, eu tenho justamente a redução, né? Sai de 1 e vai para 0,7. Ou seja, nessa reação até atingir o equilíbrio, eu acabei consumindo 0,3 mol por litro. Já para B, eu consumi o dobro, porque eu saí de 1 e fui para 0,4. Então, eu acabei consumindo 0,6. Assim, na proporção química, eu sei que eu vou precisar do dobro de B para cada A, já que eu tive justamente essa maior diferença aqui, ó. Perceba que para o mesmo tempo de 6.000, eu consumi 0,3 de A e 0,6 de B. Olhando agora para C, para ver quanto que é formado. C começa com 0, depois, quando atinge o equilíbrio, está em 0,6. Também, se eu comparo com A, para cada um de A, eu formei o dobro de C, né? 2C. Assim, a nossa equação química para esse caso é a seguinte: 1A que reage com 2B, formando 2C, justamente o proporcional aos valores que a gente observou aqui no nosso gráfico, tá? Também, depois que atinge o equilíbrio, eu sei que 2Cs vão formar 2B mais 1A, tá? Então, essa é a nossa reação reversível. Perceba que tem muita coisa que dá para perguntar aqui. Ele pode perguntar qual é a concentração de tal substância no equilíbrio, pode perguntar quanto tempo demorou, pedir para montar essa equação e assim, ou muitas outras coisas. Só alguns cuidados. Por exemplo, esse instante aqui, ó, mais ou menos aí em torno de 3.000 segundos, ainda não é equilíbrio. O que eu posso falar apenas aqui? Que a concentração de C e de B se iguala nesse instante, tá, né? As concentrações acabam ficando iguais aqui, só que ainda não foi atingido o equilíbrio. E aí, no caso, a concentração de A é maior. No equilíbrio, para esse caso, as concentrações ficam constantes, mas não iguais, tá? Então, fica muito atento aí a tudo que pode perguntar desse tipo de gráfico. E é muito comum perguntar de gráficos dentro do equilíbrio químico. Bom, além disso, a gente tem aí algumas classificações quanto ao tipo de equilíbrio que a gente tem. Então, um equilíbrio dito equilíbrio químico molecular, como o próprio nome diz, é quando eu tenho apenas a participação de moléculas. Já um equilíbrio iônico é quando, além das moléculas, né, além de moléculas, eu posso ter a participação de íons, tá certo?
A gente começa o nosso estudo com o equilíbrio molecular e depois a gente vai para o equilíbrio químico iônico. Também a gente pode classificar o nosso equilíbrio em homogêneo quando todas as substâncias que estão envolvidas nesse equilíbrio estão na mesma fase. Por exemplo, todas estão no estado aquoso ou todas são gases. Mas também a gente pode ter um equilíbrio químico heterogêneo, em que eu tenho pelo menos uma substância em mais de uma fase. Por exemplo, líquido e gás, né? E assim por diante. Tá certo? Então, essas são possíveis classificações aí para a gente analisar. A gente fecha a primeira parte do nosso estudo de equilíbrio químico aqui e continuamos daqui a pouco. Até logo, tchau, tchau.